Antes da gente partir diretamente para as falas de cada um de vocês, eu queria lembrar que essa atividade é realizada pelo Programa de Oficinas Culturais e Formação para o Interior da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, que é gerenciado pela Poieses, né? Esse ciclo é produzido pela Caramuja, Pesquisa Memória Audiovisual, e é idealizado por mim, Daniel Fagundes, em parceria com nosso convidado aqui hoje também da mesa, que é o Guilherme Aderaldo. Então, esse ciclo chama-se Vídeo Popular, Vídeo Ativismo e Outras Imagens Não Cordiais do Brasil Atual, e é um exercício, né, de pensar os conflitos em torno das formas de produzir narrativas visuais a respeito de eventos históricos, situações políticas e processos socioculturais diversos que constituem um dos componentes chaves da atual vida pública brasileira. A relativa democratização do acesso a ferramentas audiovisuais, juntamente com a indiscutível evolução da portabilidade dos equipamentos, além do desenvolvimento de uma multiplicidade de redes voltadas à disseminação viral de conteúdos na internet, estimulou nos últimos anos um imenso contingente de pessoas a se converterem em produtores de imagens, assim como o relativo acesso às universidades e aos cursos audiovisuais que tanto se espalharam pelo Brasil, a partir das políticas de governo de acesso a uma camada que historicamente não tinha tido acesso. Se, por um lado, tal circunstância transformou-se num solo fértil para o aparecimento de vozes estéticas questionadoras e com grande potencial emancipador, por outro, uma série de situações contemporâneas nos cobra maior cautela quanto à celebração dos supostos efeitos democratizantes desses dispositivos. Fato é que aquilo que, num passado recente, costumávamos chamar de esfera pública mudou consideravelmente, dado que as redes digitais incentivam um tipo de atuação que altera a relação entre os territórios e as formas tradicionais de ação coletiva. Eleições são decididas por meio do uso de aplicativos como o WhatsApp, presidentes governam utilizando chats ao vivo em canais de YouTube, núcleos audiovisuais surgem no seio dos movimentos sociais e protestos são transmitidos ao vivo através de ferramentas de streaming. Diante desse quadro, a proposta desse ciclo de debates é aproximar pesquisadores, realizadores e ativistas com vistas a discutir os caminhos ambivalentes percorridos pelas expressões populares no audiovisual brasileiro. O evento ocorre em 3 dias, com mesas de debates em cada um deles, convocando importantes reflexões para o momento atual. Assim sendo, eu quero apresentar, então, os convidados de hoje. A mesa que a gente vai debater hoje é a mesa 2, e chama-se Pesquisas sobre Expressões Populares no Audiovisual Brasileiro. O que a academia tem a nos dizer. Essa mesa terá como proposta reunir destacados pesquisadores do audiovisual brasileiro contemporâneo, com vistas a trazerem contribuições retiradas de seus campos de pesquisa na perspectiva dos sujeitos mais diferentes envolvidos em cada caso. A pergunta é: como os coletivos podem se beneficiar do conteúdo construído pelas mesmas? Então, nessa mesa teremos Guilherme Aderaldo, da GEAC USP, Gabriel Barcelos, que é jornalista da Unicamp. Eu vou passar aqui, então, a biografia dos convidados e depois já passo a bola para que eles mesmos complementem aí. Gabriel Barcelos Sotomayor possui graduação em Comunicação Social, jornalismo pela Federal de Juiz de Fora, mestrado e doutorado em multimeios pela Unicamp, tem experiência nas áreas de jornalismo, audiovisual, comunicação popular e sindical, e em sua pesquisa milita no campo do videoativismo, do cinema militante e do vídeo popular, e de outras relações do audiovisual com as lutas sociais. Atualmente trabalha como jornalista e professor no México.
E aí vamos então apresentar o nosso segundo convidado de hoje, que é o Guilherme Aderaldo, mestre pela Unicamp, doutor pela USP em Antropologia Social, é pós-doutorado na mesma universidade, realiza diferentes pesquisas etnográficas nas quais tem se dedicado a relacionar algumas modalidades contemporâneas de ativismo cultural e formas de interpelação crítica de espaços urbanos segregados. Realizou estágio de pesquisa na École des Hautes Études em Sciences Sociales, Paris, na França, sob codireção do professor Dr. Michel Agier, por um ano, entre 2011 e 2012, e na Universidade de Buenos Aires, também por um ano, sob supervisão da professora Alicia Inês Martim, e é também autor de diversos artigos e do livro Reinventando a Cidade, uma etnografia das lutas simbólicas entre coletivos culturais videoativistas nas periferias de São Paulo. Também é um dos organizadores do livro Práticas, Conflitos, Espaços, Pesquisas em Antropologia da Cidade, pela FAPESP. É isso, gente. Vamos começar então, pedindo então para que o Gabriel, que está mais longe, se apresente, complemente o que eu trouxe, depois a gente passa a bola para o Gui, depois a gente vai para a exposição individual de cada um. Olá, gente. Aqui no México são 17 horas e 8 minutos que estamos gravando, né? Acho que vai ser divulgado depois, né? Mas vamos começar, né? Eu vivo aqui há um ano, né, no México, sou jornalista, trabalho de professor também. Atualmente, neste momento não, mas já trabalhei um semestre como professor de comunicação e também como freelancer, jornalista freelancer aí. Trabalhei no Página 3, que é uma página aqui de Oaxaca, onde estou. Então vou rapidamente aí tentar contar como eu cheguei até aqui, né? Assim, nesse tema específico do debate. Eu comecei mais pela militância mesmo, em Campinas. Eu vivia em Campinas, aí em São Paulo, interior de São Paulo. A gente participei da organização da Mostra Luta, que era uma mostra que reunia trabalhos do Brasil, mas também da América Latina, especialmente do Brasil, trabalhos audiovisuais e também de outras linguagens ligados às lutas sociais, a movimentos sociais, a movimentos populares, comunitários, culturais, que envolvessem as diferentes lutas, né, dos movimentos que trabalhavam com essa perspectiva crítica e de reflexão, junto com o debate. E durante esse tempo aí, que foram aí quase mais de 10 anos, né, a partir de 2008, a gente também formou um grupo de audiovisual, do coletivo de comunicadores populares, que trabalhamos aí junto com movimentos sociais também, com MTST, MST, com diferentes movimentos também de atuação na região de Campinas, né? E realização de eventos, de debate em escola, em centros culturais. Também construímos uma rede ali de centros culturais ali, populares, parceiros, né? Sindicatos também, associações, grupos de cultura. Então, ali em Campinas e região, né? Na região metropolitana, e também, claro, fazendo contato com o pessoal do Vídeo Popular, né? Que eu acho que provavelmente o Guilhermo e o Daniel vão falar melhor depois, que foi uma articulação aí muito importante aí, que aconteceu aí no início, né, desse momento. É importante lembrar que era um outro momento, né? O Daniel já falou um pouco sobre isso, mas era um momento do início da democratização, de uma certa democratização das câmeras digitais, ainda muito o início do mal existia YouTube também, né? Era uma outra época,
onde se iniciou, onde houve o início, né? Não que já não existe, isso existe, né? Se a gente for na história, né? No meio vídeo específico, desde os anos 80, né? Você tem muita coisa, você tem uma história muito grande, mas em relação a esse vídeo, essa nova era digital, foi ali, né? Entre 2007, 2008, 2009, ali entre meados dos anos 2000, né? Primeira metade dos anos 2000, ali até meados, você tem aquele. Então, ali a gente estava ali, e aí eu iniciei a pesquisa, eu me deparei com essa série de filmes de todo o Brasil, de todas as lutas temáticas, desde questão agrária, periférica, né, de moradia, LGBT, feminista, todas, né, ecológica, Muitas comunitária, muitas, né, muitas, com aquele material enorme, um acervo, né, um acervo muito interessante, muito importante, e comecei como a iniciar a pesquisa, né, como já estava ali inserido ali na área acadêmica, que seria essa pesquisa, inicialmente o foco seria na mostra-luta mesmo, mas eu começo a escrever uma coisa, a pesquisar, acaba indo para outros caminhos, e aí no final eu acabei fazendo, na minha tese, um apanhado assim, sobre as lutas sociais, pegando uma contextualização desde o início do cinema, como uma contra-história, né? Um pouco essa ideia da contra-história, né? Que vem ideias como do Walter Benjamin, de pensar a história, que é uma história não oficial, né? Uma outra história do cinema a partir desses sujeitos, desde o início, pegando todas essas transformações, chegando até o vídeo e chegando nos dias de hoje. Então, a partir disso, eu pesquisei isso, né? Depois a tese eu acabei não cheguei a publicar, mas eu desenvolvi algumas pesquisas independentes, assim. Depois eu trabalhei alguns anos no jornalismo sindical, em jornal, freelancer, em várias coisas, mas continuei um pouco essa pesquisa. E aí, a última coisa que eu escrevi, realizei, foi um trabalho sobre o movimento secundarista e a relação entre o movimento secundarista do Chile e do Brasil e a influência do documentário, do audiovisual nisso, e como os estudantes no Brasil se influenciaram pelo Chile, pelo movimento do Chile, e depois, como depois no Brasil se realizou também os ex-documentários do Carlos Pronzato, né, que é um documentarista militante aí. Inclusive, na próxima sexta vai ter o lançamento de um livro, né, que saiu, e vai estar esse artigo, né, que é do Cine Cipó, do grupo. Sim, muito bacana, o Cine Cipó, o pessoal de Minas, né? Sim, aí eles lançaram um livro, tá um cara, assim, muito tempo, por vários problemas, agora vai sair, vai ter uma live sexta-feira, às 7 horas, sexta-feira, dia 8, né, é isso? Dia 6 do 8. E essa foi a última coisa, refletindo sobre isso. Eu posso ir falando com o tempo, algumas coisas sobre a própria pesquisa, né? Algumas ideias, algumas coisas, mas eu acho que para introduzir é isso, sim, né? E bacana. Muito obrigado pelo convite aí. Saludos desde México. Valeu, Gabriel. Satisfação, mano, ter você aqui com a gente. É legal essa sua introdução também para a gente entender como é que para além do seu currículo formal, né, o que você tem feito também, né, nesses últimos tempos. E aí vou passar também para o Gui aqui, para o Guilherme Aderaldo, para que ele faça então essa exposição do que ele tem feito, né, para além do currículo agora nesse momento mais atual aí da sua carreira e do seu momento de pesquisa também. Com você, Gui. Beleza, gente, tudo bem? Boa noite aí para vocês, para o Dani, para o Gabriel, para quem está assistindo a gente. Então, a ideia nesse momento aqui é mais ou menos me apresentar, né? Fazer uma intro antes de apresentar a pesquisa, é isso, né? Isso, justamente.
Beleza. Não, assim, de forma geral, assim, em relação ao currículo, acho que você apresentou, acho que ficou até uma apresentação demasiadamente extensa, né? Uma coisa de currículo acadêmico mesmo. Mas hoje em dia eu estou atuando como pesquisador e como professor colaborador da Universidade Federal de Pelotas, né? E, enfim, lá tenho me engajado em torno de algumas atividades, por exemplo, um podcast que eu faço quinzenalmente, chamado Antropólise, em que a gente tenta discutir temas relacionados à discussão urbana e antropologia, né, e que nos quais sempre a gente também discute questões relacionadas à teoria, à política, né, a questões relacionadas ao momento político que a gente está vivendo hoje, né. Então, eu acho que, assim, de forma geral é isso, né, a gente se Sim, conhece já com de um longo certeza. tempo, né, Dani? Eu fiz parte aí nesse período que eu estava na USP fazendo doutorado, enfim, foi um período muito bacana, eu vou falar um pouco mais detidamente sobre isso, em que eu fiz uma pesquisa sobre o audiovisual popular, mas não só a pesquisa, né, eu acho que o principal dessa pesquisa foram os desdobramentos dela, né, não só em termos da tese, mas em termos das amizades, das relações, em termos das experiências todas que nasceram ali e que depois geraram desdobramentos de vários tipos, né? Recentemente eu e o Daniel mesmo, a gente se reencontrou e começamos aí um projeto audiovisual, aí fizemos um rolê aí com um colega nosso, o Alexandre Barbosa, junto com o pessoal da Companhia Bueiro Aberto também, o Que está em, Daniel, em produção, outro Daniel, aliás. né? Enfim, massa, muito legal. Então, assim, eu também, mesmo que indiretamente, tenho me engajado aí em torno dessas lutas audiovisuais, tenho também uma relação aí de parceria com o próprio Gabriel, né, embora faz bastante tempo que a gente não se vê, mas estou sempre acompanhando o Usei trabalho muita coisa na dele, o minha trabalho tese do de trabalho do vocês, Guilherme. e pois é, e hoje eu tenho usado muito do trabalho do Gabriel também, né? Quer dizer, eu acho que o que é muito legal desse tipo de encontro é isso, a gente poder estar se revendo, mesmo num momento tão difícil, tão complexo quanto esse que a gente está, pelo qual a gente está passando agora, né? Com a pandemia e também com esse problema todo político no Brasil, particularmente, né? Mas basicamente é isso, Dani. Como introdução, acho que não tem Bacana, muito a gente. acrescentar. Não, legal também, para além do currículo formal, como eu já disse, saber os caminhos que vocês têm feito aí, né? Também porque faz algum tempo, talvez, que a gente não se encontre nessa chave de pensar nossas produções, as nossas pesquisas, né? De maneira atualizada, né? Então, é uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez trocando com vocês. E aí, antes de passar a bola, eu queria fazer um preâmbulo aí, já um pouco aquecendo também o nosso campo de debate hoje, que é justamente sobre de que forma, né, as pesquisas que constituíram muito do que se tem de reflexão atual sobre o campo audiovisual, periférico, popular, de que maneira essas pesquisas contribuíram para os coletivos, né, para quem de fato está na base, produzindo ali no dia a dia com a câmera, filmando os diferentes contextos, produzindo memória, produzindo reflexão sobre esses lugares, e de que maneira vocês entendem como importante esse campo de pesquisa, né, de alguma forma disseminar, né, um pouco e sistematizar o que foi produzido e refletido nesses períodos, né? Ainda mais agora que a gente está vivendo um tempo de pandemia, e de que forma essa pandemia também tem mudado um pouco do espectro, né, que a gente pode analisar aí sobre a condução da mídia, principalmente dessa mídia periférica, desses produtores e coletivos realizadores de audiovisual nas bordas da cidade, né? Então eu vou passar primeiro para o Gabriel, para ele fazer a exposição dele de 20 minutos, depois vou passar para o Guilhermo,
e aí a gente abre para as pessoas que estão aqui acompanhando a gente. Já estou vendo que tem aqui 8 pessoas acompanhando a nossa live. Vou pedir para que essas pessoas também coloquem aqui perguntas no site, no chat, né, que a gente vai, de alguma forma, acrescentando e aquecendo aí a conversa. Beleza, gente? Com vocês. Valeu, Gabriel. Pode seguir. Daniel, você quer que eu fale mais, assim, dos estudos, né, das pesquisas sobre... eu vou dar uma... Minha perspectiva vai ser provavelmente um pouco diferente da do Guilherme, porque ele é da área das ciências sociais, né, da antropologia, eu sou da área da comunicação, né, do jornalismo, cinema. É interessante, quando eu comecei até, se não me engano, eu falo isso quando eu escrevi a tese. Quando eu comecei a escrever sobre esses temas, foi pesquisar isso, que foi, eu acho que 2010, eu acho, era só porrada, assim, né? Porque na universidade, na academia, tinha estava vigente, assim, um pensamento, assim, sei lá, alguns chamam pós-moderno, contemporâneo, não sei, né? Hoje se usa mais contemporâneo, mas muita gente fala pós... o que quer dizer o quê? Para não usar muita palavra complicada, né? Aquela situação, assim, que coisas que se relacionam com a postura claramente, obviamente política, né, diretamente política, com uma posição, com uma tipo de conteúdo, né? Você trabalhar com um tipo de conteúdo que tem tem um lado, tem uma mensagem, tem um significado que representa que representam vozes, que representam que não é uma coisa totalmente aberta, né? Que seja cínica, né? Que seja totalmente... Que era os estudos naquela época, né? E eu acho que reflete muito do mundo, né? Uma coisa muito do mundo desde, né, os anos 90, 2000, aquela coisa meio que era fora de moda, né? O cinema político era um cinema um audiovisual, uma coisa, uma produção de sentido, uma produção que tivesse algo a dizer no sentido da transformação da sociedade, né? Existem vídeos curtas ou longas que podem trazer questões de pensar o próprio ser humano, de pensar a questão social do país ou do mundo, seja lá o que for, que eu acho que é necessário para o ser humano. Se isso tinha um valor cultural, artístico, né, que sempre vem, e também como eu estava envolvido diretamente, como eu já mencionei, assim, como se eu tinha um distanciamento, como que existe um mito também, né, que quando você produz ciência, quando você produz essas coisas, você tem que ter uma pseudo-neutralidade. Como eu sou do jornalismo também, o jornalismo também tem esse mito, né? Tanto a academia quanto o jornalismo tem esse mito, né, de que você está distanciado, você tem que ter uma coisa... E aí como era um tema assim pouco, ainda muito pouco, e o que existia não era muito legal, né? Acho que o Guilherme pode ter... muitas das coisas não era... Tinha uma postura assim sobre questões comunitárias, periféricas, muito assistencialista, assim, no sentido muito paternalista a palavra, né? Muito idealizada, romântica também, né? Muito romantizada, né? Uma coisa... as pesquisas, essa coisa era uma coisa um pouco... mas eu vou te falar que 2013 mudou bastante, né? É interessante que tem 2013 e toda essa coisa, né, a influência da internet, né, sei lá, mídia ninja e os streamings e tudo, né, e antes, um pouco antes também, a coisa em outros países, né, Cooper Wall Street e outras... E ali em 2013 começa todo mundo meio que a falar disso, né? Aí vira, porque tem uma coisa, né? Na academia também tem muito isso, né?
coisa do modismo, assim. Antes, isso aqui tá uma coisa meio... mas isso aí é uma coisa... será que isso é um tema importante antes, né, assim, na academia, nesse pensamento? E isso aqui é em 2013, como todos, né, não preciso falar, que acontece uma série de manifestações com influência muito grande da internet, aí sim, já ali com uma força muito maior, né, da internet, com a questão dos celulares, né, dos smartphones, aí sim, aí muda bastante coisa, assim, né? Aí passa a ser uma coisa interessante, né, visto, o que é estranho, né, porque como se você tivesse sempre que ser guiado do que está no topo, né? Para usar uma expressão nos topics, nos trend topics, né? No que seja das discussões, né? E que não que só que existe uma produção que é invisível para a hegemonia, que já existia há muito tempo, né? E aí quando, né, voltando ao que eu tinha falado antes, você tem ali, quando você tem ali, mais ou menos ali no 2000, né, nos meados dos anos 2000, a gente pode voltar um pouco antes no tempo, porque, e aqui no México é muito importante, assim, porque aqui próximo de onde eu estou, Oaxaca, que o Chiapas, o zapatismo foi dentro da internet ainda muito no início, mas uma rebelião importante que acontece aqui em Chiapas, do zapatismo em 94, muitas dessas mensagens saem via internet, depois cria-se uma série de relações, de articulações. No final dos anos 90 também nasce o Centro de Mídia Independente, que o Centro de Mídia Independente, dentro de todo desse processo também, para fazer a cobertura de grandes manifestações contra anticapitalistas, né, contra as reuniões da Organização Mundial do Comércio, contra, no Brasil, a ALCA, né, na época do Fernando Henrique, grandes manifestações, inclusive em Seattle, em 99, onde se impediu a reunião. E para fazer a cobertura, você tem uma primeira plataforma, né? Uma plataforma que muito antes muito antes de YouTube, muito antes da rede social, você tem a criação daquela plataforma para divulgar textos, fotos e vídeos, né? Na verdade, antes das redes sociais, os movimentos mediativistas, cyberativistas, e videoativistas já haviam criado, né? Então você tem esse momento ali nos anos 90, ali, ainda com as câmeras, quem é mais antigo, né, mais velho, sabe, existiam pequenas câmeras que chamavam mini DVs, né, que eram câmeras desse tamanho, eram câmeras, e ali você começa a ter essa, que é diferente, né, da fita, porque o digital, você tem mais espaço, você pode trabalhar a edição em casa, né, você não precisa, diferente da fita, que você precisa ter aquele grande aparato analógico. E aí você tem esse momento, né, ali muito importante, né, dentro começou ali, né, começou desde o início do cinema, você tem movimentos fazendo, mas ali você tem essa importante, ali no início, né, de uma expansão maior da internet, né, e foi sempre, e foi e eu falo, você observar, sempre teve pesquisa sobre isso, né? Sempre teve sempre teve observações assim sobre isso, mas nunca foi uma coisa muito tão levada a sério, ao meu ver, muito por conta de uma visão assim um pouco, essa visão um pouco do pensamento contemporâneo, pós-moderno, que tem a ver muito com como vivia a sociedade, né? Com uma ilusão de que a sociedade política, economia já estava definida tal como ia ser, né? Como se todos, como se todos chegassem já num ponto onde a sociedade está
vai se estabelecer, né, como qualquer coisa que lute por uma emancipação, por uma transformação, é visto como algo fora de moda. Que o sistema econômico vigente resolveria todos os desejos, todas as aspirações humanas. Também se acreditava numa certa consolidação da democracia, das instituições, que a racionalidade, a ciência e o conhecimento continuariam a pairar com orgulhosas luzes, sem cogitar a ameaça de novas fogueiras. Tecnologia digital, internet, hipercomunicação anunciavam as profecias de uma nova era. E valores humanos mais básicos poderiam se consolidar no entendimento geral coletivo. Quais futuros pensaram nossos passados? E que passados aguardam nossos futuros? Continuamos prisioneiros do tempo e da história. Em relação ao... Acho que o Guilherme vai falar melhor. Existe uma série de estudos, né, muito ligados à antropologia também e a outras áreas, na comunicação também, que vai trabalhar a ideia do comunitário, né, que vai começar a observar de uma perspectiva um pouco diferente, que eu acho que você tem uma tradição, né, você tem uma linha que é ligada aos movimentos sociais, da luta dos movimentos sindicais, né? Você pode ir lá atrás, lá desde dos documentários das greves do ABC, dos movimentos populares, passando pelo vídeo popular, passando por vários movimentos que chega depois na era digital, centro de mídia independente, movimentos anticapitalistas, e você tem uma outra abordagem que vai começar a investigar esses movimentos, esses filmes, essas produções audiovisuais das comunidades, ao meu ver, assim, com uma perspectiva um pouco muito paternalista, assim, no sentido, vamos ver como eles mostram sua própria realidade, né? E é como um sentimento um pouco claro que tem trabalhos, né? Eu posso estar caindo numa uma generalização, assim, mas tem uma coisa muito de uma idealização, assim, uma romantização, assim, como que quando você fala, vamos finalmente mostrar, finalmente existe uma produção que é fato, que é excludente, quando essas pessoas vamos ver como e que, na verdade, não existe um elemento, né, que eu acho que até o manifesto aí do grupo que o Daniel o NCA, né, os textos sempre falavam dessa coisa da transformação, né, e o Guilherme também fala disso, que é uma perspectiva de luta, de reflexão, tanto política como estética mesmo, né, da produção, né, de linguagem, né, tanto no sentido da sociedade como da própria... Então, e é claro, nos últimos anos a coisa muda muita coisa, né, porque... E se antes era mais tranquilo você mapear essas coisas, você minimamente ainda... Hoje, como você tem as redes sociais, internet, smartphone, hoje é uma coisa imensa, né? Que tem milhares e milhares. E aí sim, agora sim, você tem uma outra, até porque aquela sociedade do Betacan também na faculdade também era Betacan, né? O MIDV já estava saindo da faculdade, já era Betacan era grande, mas voltando, né? Agora você tem uma outra, porque aquela ilusão também, né, de que da sociedade sem rupturas, né, que a gente já chegou no estágio, a gente sabe, né, com golpe de Estado no Brasil, com crise mundial, né, sem falar da crise de saúde, né, mas a gente viveu, né,
A gente vive um momento, até chegar aqui, a gente está se falando, um momento onde a produção toda, ela, através da internet, devido a uma situação sanitária, né? Então, a gente chegando num momento onde, com a produção nas redes sociais, YouTube, e que, por um lado, tem um problema muito grande, né? Porque muitos desses movimentos foram construídos pelo contato, né? Pelas reuniões, né? Que é uma coisa dos grupos, né? Mesmo, independente se é audiovisual ou não, dos movimentos populares, é uma coisa de se reunir, debater, trocar ideia presencialmente, né? Isso com a internet, né? Com essa produção, com a expansão do YouTube, Torrent, Netflix, né? Aí todos os que tem muito a ver, né, com esse movimento também são a exibição, né? Os cineclubes, muita coisa do cineclube, do cineclubismo, né? E tem essa discussão também, né? Que e aí como e o contato, e a relação, e trocar ideia, e construir coisa junto, e exibir um filme, fazer uma apresentação musical, reunir com os amigos ali, trocar ideia, construir coisa junto, ter ideia para fazer uma produção toda, como é que fica? Então a gente chega nesse momento que ao mesmo tempo que se discute muito isso, né? A gente chega em dilemas também, né? Então um pouco isso, assim. Eu pesquiso hoje, eu não estou na academia, mas eu pesquiso isso mais informalmente, né? Como eu falei antes, saiu esse artigo que eu escrevi já tem um tempo, mas eu estou atento a essas discussões aí e mais ou menos assim, como um panorama. Acho que o Guilherme tem muito mais noção, porque ele está mais tempo, mais pesquisando, assim, para falar um pouco desse panorama, assim, porque é muita coisa, né? E em resumo, bem resumo, assim, fazendo uma linha, é essa, assim. Passando a palavra aí para nosso querido Guilherme. Bacana, Gabi. Mano, eu acho que é isso, né? Acho que você traz aí uma importante linha histórica também, né? Que eu acho que é tanto de entender como as pesquisas talvez contribuíram para que a gente também olhasse para esse modus operandi histórico, né? De como também a evolução dos próprios equipamentos foram ditando também uma certa evolução da possibilidade do acesso, né? Dos grupos, uma evolução do tipo de narrativa, né? Do tipo de alcance que essa produção teve, né? Acho que tudo isso tem muito a ver, de fato, com como historicamente esses grupos anticapitalistas, mediativistas, cyberativistas, né, estavam aí desde os anos 90 já pensando e produzindo ações nesse sentido, né? Eu era um dos que estava lá tomando borrachada lá na Paulista na época da Alca, lá quando a gente teve muitos movimentos de rua também, entre 2000 e 2001 ali, que estavam defendendo essa pauta e a maneira também com que a mídia abordava essas questões, né? Então, de fato, é muito bacana você ter essa análise, essa linha histórica, ainda que hoje, como você mesmo já disse, não tenha um vínculo tão estreito com as pesquisas e com como a academia tem se desenvolvido nesse sentido, é muito legal também você chamar atenção para essa visão meio paternalista, né, que muitas ONGs, que muitos grupos que estavam ali, de alguma forma, fazendo a interlocução entre os movimentos sociais e a sociedade, de modo geral, faziam essa mediação tecnológica, né, também como essas ferramentas de audiovisual, de produção audiovisual, foram chegando de maneira bastante dispersa, né. Então, a partir desse preâmbulo do Gabriel, vou passar a palavra para o Guilherme. Com você, camarada. Opa, beleza, gente. Estão me ouvindo bem aí? Sim, sim. Então, acho que eu vou compartilhar a tela aqui, que eu montei uma apresentaçãozinha mais sistemática, e aí acho que tá dando para ver, né? E aí eu vou falar a partir dessa apresentação aqui, tá?
Bom, então, assim, muito bom ver o Dani, ver o Gabriel, né? Ver aí o Flavião, um pessoal muito massa, muito legal, que, com quem eu já tenho uma amizade, um contato de tanto tempo, né? Mas, assim, então, como eu disse, eu fiz uma apresentação mais sistemática, assim, então eu vou tentar seguir esse roteiro aqui, dentro desses 20 minutos que eu tenho, né? Antes de mais nada, então, quero aproveitar para agradecer, né, por essa rara, na verdade, oportunidade de diálogo sobre as potencialidades do uso político das teorias que a gente produz na academia, né? Afinal, é disso que se trata essa conversa, né? Ou seja, de uma espécie de prestação de contas mesmo, né? Da forma como eu tô entendendo, né? Das nossas pesquisas para os coletivos, né? Embora sejam pesquisas engajadas também, eu acho que é muito importante ter esse tipo de encontro para fazer mesmo essa prestação de contas, porque eu acho que ela é válida e ela é muito importante, e muito poucas vezes ela é feita, né? Então, eu acho importante, como eu vinha ressaltando, fazer essa prestação de contas tanto para aqueles coletivos, né, para aqueles realizadores, né, mais da antiga, né, que eu e o Gabriel a gente encontrou durante o período que a gente desenvolvia as nossas teses, né, quanto as novas gerações que estão começando esse trabalho com a comunicação popular hoje, né, embora num contexto bastante reconfigurado, né, no que diz respeito às periferias e tal, mais para frente a gente pode falar um pouco sobre isso, né. Mas então, para entrar definitivamente no debate, né, sugerido pela mesa, né, eu acho que é preciso que eu reconstitua, assim, ainda que resumidamente, o que foi a pesquisa de doutorado, né, que eu fiz entre os realizadores audiovisuais periféricos em São Paulo, detalhando as conclusões, né, às quais esse trabalho me permitiu chegar, né, pelo menos é nesse ponto que eu vou tentar me focar aqui nessa apresentação inicial, né. E uma primeira informação importante é que eu fiz a pesquisa entre 2009 e 2013, né, portanto, num período em que as periferias passavam por uma enorme transformação, né? Depois de uma década de governos petistas, né? Para o bem e para o mal. O fato é que nessa primeira década, né, dos anos 2000, as periferias urbanas, né, tinham se transformado na matriz, né, se transformaram, aliás, na matriz de uma série de disputas que envolviam desde setores da indústria cultural hegemônica, como, por exemplo, o chamado cinema da retomada, né, que tinha nas periferias a sua locação privilegiada, né, a televisão, né, até programas econômicos que se voltavam para o incremento da expansão do consumo entre essas camadas da população, passando por políticas específicas que incentivavam o fomento cultural nas áreas periféricas, né? Eu estou pensando aqui nos pontos de cultura, mas a gente pode pensar no caso de São Paulo, no PROAC, no VAI, né? E tudo isso sem esquecer do significativo investimento na ampliação das condições de acesso ao ensino superior, que se dava, seja pela via da institucionalização das políticas públicas, no caso das universidades públicas, né? Seja por meio dos programas de bolsas e financiamentos subsidiados, como o ProUni, o FIES, no caso das instituições privadas, né? Ou seja, apesar da permanência de uma série de problemas estruturais e de violências, é inegável que falar de periferia nesse contexto em que eu fiz a pesquisa ali, no fim da primeira, na passagem da primeira para o começo da segunda década dos anos 2000, era algo muito diferente de falar de periferias 2 décadas para trás, né? No começo dos anos 90, quando, por exemplo, os Racionais despontaram como os grandes porta-vozes de um cenário profundamente segregado e relegado ao abandono, né? Então, o fato é que essas transformações afetaram principalmente a realidade cotidiana da população mais jovem, né? Que, se por um lado passava a gozar de uma série de aberturas que incentivavam a maior circulação dessas pessoas pela cidade, né? Seja para trabalhar, para estudar, para consumir, para se socializar, por outro, não usufruía dessa mobilidade sem passar por uma infinidade de constrangimentos, né? Dizendo de uma outra forma, assim, apesar de ampliarem o espectro da circulação pela cidade, né, esses jovens de camadas sociais menos privilegiadas, né, seguiam sendo o alvo privilegiado das batidas policiais, seguiam atuando profissionalmente nas posições mais precárias do trabalho, de um mercado de trabalho profundamente degradado pela lógica neoliberal, e continuavam sendo as vítimas principais, né, do racismo em diversas circunstâncias, né. Então, a experiência de estar na periferia era uma experiência que envolvia a circulação pela cidade,
né? Então, uma pergunta, né, que de alguma forma mobilizava uma parte importante dessa juventude periférica, que amadureceu nessa primeira década dos anos 2000, né, era a seguinte, era como elaborar cognitivamente ou intelectualmente o sentido de uma experiência social urbana atravessada, por um lado, pela extrema celebração da periferia, como categoria identitária, né, na lógica multiculturalista e empreendedora, tipo Regina Casé, né, e, por outro lado, pela incontornável realidade de uma periferia que seguia sendo caracterizada por experiências que envolviam racismo, genocídio, precarização e humilhação, né? Dizendo de uma outra forma, né, como vocês veem aí, a pergunta que guiava muitos desses jovens, que eles se faziam, né, era como conciliar, então, essa periferia celebrada na chave da diferença cultural, né, e uma diferença que pode ser convertida num produto, né, e a periferia que surgia da experiência cotidiana, né, na experiência cotidiana, aliás, como sinônimo de uma profunda desigualdade, né, ou seja, como conciliar a periferia como diferença e a periferia como desigualdade. Lembrando que diferença e desigualdade são termos muito diferentes, né. Então, pensando nisso, assim, a intuição que eu tinha, e que me levou a escrever o projeto de doutorado que fundamentou a minha tese sobre comunicação popular, sobre a qual vou falar daqui a pouco, era de que uma parte significativa das expressões culturais, né, que eram protagonizadas por essa primeira geração de jovens que cresceu no meio desse boom da cena cultural periférica em São Paulo, vinha sendo elaborada justamente como uma espécie de uma tentativa de responder a essa pergunta, né? Mesmo que isso acontecesse de forma mais intuitiva e não tão formulada em termos socioantropológicos, assim como eu estou formulando, né? Mas o fato é que eu achava que eu tinha essa intuição de que esses vídeos, de que os textos, né, de que músicas, de que uma série de manifestações culturais produzidas por essa juventude que amadureceu e que chegou na universidade nessa primeira década dos anos 2000, tinha como intuito também responder essa pergunta de como lidar com com o constrangimento de ter que, por um lado, lidar com a periferia celebrada e, por outro, com a periferia que remetia a genocídio e a experiências muito violentas, né? Então, a hipótese que eu queria testar, né, no campo, né, quando comecei a fazer pesquisa, era de que, subjacente aos vídeos, às músicas, aos textos, né, e às outras manifestações artístico-culturais que mobilizavam essa juventude, né, e que também era uma juventude que boa parte chegou na universidade, como eu disse, né? Enfim, por trás dessas produções, né, tinha uma preocupação de elaborar melhor, tanto política quanto teoricamente, o lugar dessa posicionalidade periférica, né? Enfim, e foi nesse momento, então, em 2009, quando eu começo a dar os primeiros passos da pesquisa, que eu conheci o Daniel, né, e o pessoal do Núcleo de Comunicação Alternativa, o NCA, né, que era o coletivo que ele integrava na época, e aí, numa exibição pública, eu vi um filme que, para mim, pode ser considerado, sem sombra de dúvida, como um marco nessa produção mais recente dos coletivos, que é o Videolência, né. Acho que esse filme me mexeu muito comigo, pessoalmente, porque, ao contrário de simplesmente assumir a periferia como uma categoria fixa e autoevidente, né, um lugar, uma palavra que leva a gente para algo que todo mundo já sabe o que é, o Videolência buscava problematizar essa categoria, né, problematizar certos usos essencialistas, culturalistas, né, que associavam esse termo, periferia, a certos espaços geográficos e a populações ligadas a esses espaços, simplesmente, né? E com isso, esses usos mais essencialistas da categoria acabavam inviabilizando uma leitura relacional da noção de periferia, que nos permitisse entender que, no fundo, essa palavra, periferia, ela nomeia processos muito mais complexos e abrangentes e que ultrapassam a materialidade dos lugares normalmente designados por esse termo, né? Então, o que o Videolência mostrava, e que foi o ponto que me chamou muito a atenção, entre outras coisas, era o modo como esse uso instrumental e essencialista, né, da noção de periferia tendia a repor, na verdade, desigualdades, fingindo combatê-las, né? Então, a partir daí, eu comecei a acompanhar o NCA, né,
E através do NCA, do Daniel, do Fernando, do Diego, que estavam integrando o coletivo na época, eu fui apresentado para o Cine Escadão, do Flávio, do Cezão, enfim, do pessoal lá do Peri, né, para o Cine Becos, né, para a Brigada Audiovisual da Via Campesina, né, e uma série de outros coletivos que estavam se articulando naquele momento em torno de uma rede chamada Coletivo de Vídeo Popular, né, e que tinha como objetivo principal desenvolver um sistema de comunicação audiovisual que fosse capaz de conectar áreas e populações marginalizadas de São Paulo, né, por meio do engajamento político audiovisual, né. E aí, conforme eu fui me aproximando, né, de alguns dos integrantes dessa rede, né, o que acabou se convertendo, inclusive, em amizades muito profundas, como a que hoje eu tenho com o Daniel, com o Gabriel, com o Flávio, né, e com várias outras pessoas muito queridas, né, eu fui também entendendo que a própria formação dessa associação, do Coletivo de Vídeo Popular, tinha se dado em razão de um conflito, de um litígio, né, estrutural que dividia os integrantes mais engajados dessa rede e todo um universo institucional vinculado à economia do chamado terceiro setor, né. O ponto que estava na base desse litígio é que a maioria dos jovens realizadores ligados ao Coletivo de Vídeo Popular tinha aprendido a manipular essas ferramentas, né, audiovisuais depois de passarem por experiências de formação em ONGs, e aos poucos eles foram se dando conta, né, com o acúmulo das experiências, né, nesse processo, né, nas ONGs e tudo isso, passando por festivais de cinema de favela, toda essa cena, né, que foi muito potente nesse período, eles foram se dando conta que essas instituições estavam inscritas, na verdade, num universo maior que organizava todo um sistema baseado na lógica da chamada responsabilidade social e que envolvia financiamentos, homenagens, prêmios, festivais, viagens, né? E que para funcionar, para esse sistema funcionar, esse sistema da realidade, da responsabilidade social funcionar, ele dependia que os jovens, né, que haviam passado por esses projetos sociais, se colocassem nesse papel, se colocassem não no papel de sujeitos políticos emancipados e reivindicando direitos, como eles queriam, né, mas no lugar de vítimas, né, de vítimas que estariam sempre excluídas, né, eternamente à espera de oportunidades, né, de vítimas passivas, né. Ou seja, esse sistema, né, era alimentado por múltiplas formas de exploração, né, que eu mesmo presenciava no campo, né, aquele tipo de exploração que às vezes aparece de forma sutil, tipo, o jovem ganha um prêmio num festival de cinema, né, e quem ganha o reconhecimento pelo prêmio é quem deu a oportunidade, ou, por exemplo, a ONG X corta uma verba de comunicação e aí subcontrata, pagando uma merreca, quanto paga, né, para certos jovens fazerem um trabalho e depois de audiovisual, uma campanha publicitária, por exemplo, e depois ela ainda se beneficia dessa ideia de que deu a oportunidade para o jovem, né? Então, o que os sujeitos, como o próprio Daniel, né, depois o Dani pode falar um pouco sobre isso, me traziam muitas vezes, né, através de relatos, de trocas de ideia, de postagens em redes sociais, de manifestações públicas, era um pouco essa revolta, né, com o modo como a construção dessas identidades eufemizadas, né, jovem de favela, jovem de projeto, acabava servindo para desvalorizar o próprio valor da mão de obra desses jovens, né, e do trabalho, né, deles, né. Então, o Coletivo de Vídeo Popular, de uma certa maneira, tinha sido criado em razão desse litígio, desse confronto em relação a essa forma mais institucionalizada de lidar com esse tipo de trabalho, né. E todas essas situações, então, elas foram permitindo que eu percebesse, né, que as experiências biográficas desses sujeitos, né, o Dani, o Flavião, enfim, todo esse pessoal que está aqui, né, eram saturadas de relações de poder, né? E era o exame dessas relações de poder que me interessava, né? Entender, né? E isso fez com que, então, eu entendesse que eu só poderia compreender essas relações de poder, né, a fundo, na medida em que, ao invés de sucumbir à obsessão identitária, de encaixar esses sujeitos complexos em caixinhas, né, fechadas, do tipo jovem de periferia, jovem realizador de periferia, jovem de projeto, seja lá o que for, né, eu passasse a me interessar pela experiência citadina deles e passasse a circular com eles pela cidade, né, com a finalidade de buscar entender como que
eles negociavam de forma diferente a própria diferença em cada fronteira com a qual eles tinham que lidar. Então, se eu tenho que escrever um projeto para uma ONG X ou para um edital Y, a periferia que eu vou lançar mão é essa. Quando eu tenho que fazer uma manifestação mais política engajada na sede de movimento social, é outra forma de lidar com essa categoria, né? Enfim, acompanhar a travessia e a mobilidade desses sujeitos me permite entender esse sistema, né? Esse sistema de relações de poder nos quais esses sujeitos estavam inscritos, né? Enfim, e para os quais a produção fílmica deles tentava dar respostas, né? Enfim, um dado curioso, então, relacionado a isso é que eles faziam, por exemplo, no coletivo de vídeo popular, né, uma coisa que me apareceu, que era uma diferenciação muito interessante, né, e que tinha a ver com isso que eu estou falando, era uma diferenciação que se fazia entre o mercado da periferia, né, e a periferia do mercado, né, porque o coletivo, a rede do vídeo popular, ela tinha muito esse objetivo de ser um espaço mais identificado com a ideia da periferia do mercado, né, onde as experiências emancipatórias e as ações insurgentes, né, de mobilização pública tinham que prevalecer sobre os interesses mais pragmáticos e ligados à subsistência econômica, que também era importante, era um outro eixo da ação, da atuação do pessoal, né, do vídeo popular. Enfim, durante a pesquisa, então, eu acompanhei muitas ações, né, organizadas pela rede, e uma das coisas mais importantes que eu pude constatar na tese, né, foi como, através do uso dessas ferramentas audiovisuais, então, esses realizadores passaram a relacionar territórios que eram descontínuos em termos espaciais, né, mas que eram muito próximos em termos simbólicos, em termos políticos, né? Então, eu penso aqui, por exemplo, numa ocupação de um movimento sem teto no centro, uma favela no extremo sul, no extremo norte da cidade, e um albergue para a população de rua, né? O que esses realizadores faziam, por meio do uso dessas ferramentas audiovisuais, eram criar pontes comunicativas que interconectavam esses territórios, né? E o que eu fui percebendo, então, era que por meio de falas, de postagens em redes sociais, de textos, de manifestações diversas, né? O que o pessoal do coletivo de vídeo popular chamava de periferia era a relação entre esses contextos, né? Quer dizer, o que foi muito interessante é isso, quer dizer, eu comecei a me dar conta que o que era chamado de periferia por esses sujeitos, né, era, na verdade, não essa ideia de espaços geográficos fixos e marcados por uma situação de carência ou de vulnerabilidade, mas uma experiência social marcada pelo acesso desigual a direitos, né? E o deslocamento da ideia de periferia do território fixo para a experiência é interessante porque uma experiência é uma coisa que se move. Então, dentro dessa perspectiva, a periferia podia ser vista em todos os lugares da cidade, né? Isso foi um pouco um dos achados da tese que eu quero discutir com mais calma, mais para frente, quando a gente for para o debate, né? Enfim, mas que tinha a ver com isso, quer dizer, a gente, né, com essa perspectiva relacional do conceito, né, que o vídeo ajudava a construir, né. Então, assim, essa ideia de quebrada, por exemplo, é uma ideia que eu gosto muito, né, uma cidade quebrada, né, o vídeo era uma espécie de uma argamassa simbólica que colava esses cacos, né, e então, de uma certa maneira, por meio do uso do vídeo, esses coletivos tentavam reconstruir uma outra forma de olhar e de pensar, de perspectivar a cidade, né. Então, dizendo de uma outra forma, a periferia passava a ser encarada por eles não como um outro daquilo que seria a cidade, né, dentro de uma posição né, dentro de uma certa chave mais hegemônica, né, mas a periferia era pensada como uma espécie de uma contiguidade espacial e narrativa entre lugares e populações marcadas por processos de subalternização, né, ou seja, como um dispositivo epistêmico, intelectual, a partir do qual o próprio modelo urbanístico, né, que caracterizava a construção de uma metrópole como São Paulo, podia ser perspectivado de forma crítica, né, para além das definições normativas dos administradores e dos especialistas da cidade, né. E nesses termos, então, centro e periferia deixavam de ser pensados como a partir de uma simples oposição, né, mas passavam a ser encarados a partir da lógica da tensão, né, da colisão, né. Então, se a ideia de oposição remete a dois territórios
fixos e exclusivos, né, onde está o centro não está a periferia, onde está a periferia não está o centro, essa perspectiva mais relacional baseada na tensão, não na simples oposição, leva em conta a coexistência conflituosa dessas noções centro e periferia nos mesmos espaços, muitas vezes, né. Então, resumindo, né, o que a tese me permitiu demonstrar foi o modo como esses realizadores, como esses realizadores foram capazes de fazer algo muito além do que simplesmente produzir, exibir filmes, né, nas margens da cidade, ou se autorrepresentar, que nem esses trabalhos que o Gabriel mobilizou aí faziam, falavam, né, e que tendiam mesmo a reproduzir uma leitura romântica desse processo, né. Na medida enfim, e esses trabalhos faziam, na medida em que eles se preocupavam, né, esses realizadores se preocupavam principalmente em disputar com saberes hegemônicos, e aí que está o ponto, né, os sentidos, né, intelectuais, epistêmicos, né, relacionados às formas de compreender e de conceituar a desigualdade urbana, né. E aqui vale lembrar, assim, né, já estou me encaminhando para o final, que epistemologia, né, essa noção de epistemologia é um termo que pode ser entendido como toda e qualquer noção, conceito ou ideia, que de forma deliberada ou não, designa o que conta como conhecimento válido, né? Então tinha um interesse epistemológico por trás da produção desses vídeos, né? Mesmo que esse interesse se dava de forma mais intuitiva, né? Então, nesse sentido, o que eu afirmo, né, sem sombra de dúvida, é que muito mais do que uma mera ferramenta de produção de representações, né, fixas, as câmeras que eram portadas, né, pelos coletivos que integravam a rede do vídeo popular, se revelaram como verdadeiros dispositivos epistêmicos, né, que dedicados à reflexão e à reconstrução simbólica, política e cognitiva dessa cidade, né. Por isso, até a minha tese, o título que eu dei para ela foi Reinventando a Cidade, né. E para fechar, então, de vez, eu vou citar uma pequena fala, né, que me foi dita aqui no campo, né, na época da pesquisa pelo Fernando, que na época estava ligado ao NCA, junto com o Daniel, com o Diego, enfim, num momento em que a gente estava discutindo, estava conversando sobre a complexidade dessa ideia de periferia, né, e aí ele me disse uma frase que me marcou muito, e que eu reconstituo aqui para vocês, né. Vou deixar aqui para vocês lerem junto comigo. Ele disse isso, ele falou: você não tem um sistema de transporte que ligue uma periferia a outra simplesmente por serem periferias, né? Não tem nenhum ônibus que sai do Grajaú para a cidade de Tiradentes, por exemplo, porque todas essas rotas vão passando pelas avenidas principais e desembocam no centro, na Estação da Luz, na Praça Ramos, no Terminal Bandeira, não é? Ou seja, do ponto de vista do Fernando, periferia, mais do que um lugar onde ele morava, era também uma palavra que qualificava um tipo de relação que ele estabelecia com a cidade e com os discursos hegemônicos sobre ela, né? Em outras palavras, a periferia não era só o lugar onde ele estava, mas era também uma categoria que ele mobilizava para nomear os vínculos que ele estabelecia a partir desse lugar, né? E cujo limite é o mundo, né? Então, eu acho que, além da conservação de uma memória, né, importante dessa luta coletiva por um sistema de comunicação mais democrático e justo, né, o que a tese, né, traz de contribuição para os coletivos de ontem e de hoje, é justamente essa mensagem que eu acho que eu procurei sintetizar na fala do Fernando, né. Enfim, eu acho que foi era mais ou menos isso que eu queria falar, né? E agora eu fico pro debate aí com vocês. Valeu, gente. Massa, Gui. Legal. Super importante todas as reflexões que você trouxe. Eu fiquei aqui, enquanto você falava, vendo várias imagens, né? Minha memória é muito imagética e é muito doida, assim. Eu participei de diferentes momentos, né, dessa esfera, dessa discussão do que é o cinema de quebrada, do que é o vídeo popular. E aí 1000 fitas, né, 1000 tretas aparecem aí na minha memória nessa história. Que, por exemplo, aqui no Fórum, ganhando o prêmio em nome do jovem da oficina que fazia o vídeo num festival organizado em outro estado, assim, é muito louco, assim.
como todas essas teias, né, de quase que de roubo, né, de roubo da nossa alteridade, né, da nossa possibilidade de fala, de discussão, enfim. Eu lembro aqui, mais uma vez, do Videolência, onde o Pichote fala, né, em dado momento, ele fala assim, é muito louco, porque agora parece que eles estão dando a possibilidade da gente contar nossas histórias, dando a câmera pra gente, mas a gente pode falar, mas quem ganha é eles, né? Então, assim, tipo, como de alguma forma, essa lógica que você apresenta aí na sua tese entre o que é diferença e o que é desigualdade, ela marca essas relações, né? Ela marca, inclusive, essas relações institucionais que a gente tem com a possibilidade de tomar nossa própria imagem nas mãos, né? De poder fazer aquilo que o Luiz Fernando Santoro fala no Imagem nas Mãos, que é um grande clássico aí do vídeo popular, que é essa reflexão, né, mano, sobre de que maneira a gente produz nossas narrativas, nossas histórias, nossas subjetividades e consegue também sobreviver delas, né? Porque na medida em que você vai contando todo esse panorama que você observou e que eu acho que talvez a gente, aí eu ouso dizer isso, assim, ainda que o Gabriel fale desse mito, né, de que a gente às vezes a academia tem esse lugar de achar que porque a gente está dentro de uma determinada discussão, a gente não pode ter um olhar também que seja estrangeiro, né? Que eu acho super válido essa contribuição, porque, na verdade, esse exercício é contínuo, né, velho? A gente sai desse lugar de sujeito, de pesquisa, mas também a gente está nesse lugar de quem pensa o próprio panorama, de quem pensa a própria discussão e de quem produz ela, né? Que eu acho que é talvez uma das grandes chaves, assim. A gente não estava de chapéu no rolê, como a gente diz, né? A gente não estava boiando ali enquanto estavam todo mundo pesquisando sobre o que a gente estava fazendo, como se a gente tivesse meramente... E é muito louco, né? Porque também tem um lugar que já passando, assim, antes de passar aqui para as várias contribuições que a galera que está aqui no chat está passando, eu acho que tem uma coisa que é fundamental, assim, da gente pensar, que é como também, de alguma forma, assim, eu tenho sido muito contaminado, acho que por esse momento, talvez por viver um certo luto aí dessa organização tão importante que a gente teve na época do coletivo de vídeo popular, mas também de entender outras chaves, sabe? Outras chaves importantes. A gente perdeu essa organização que talvez fosse a nível nacional, e tão plural, e tão diversa, e tão interessante que era o coletivo de vídeo popular, mas a gente ganhou outras organizações que são a APAN, a Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro. A gente tem uma série de organizações que pensam a mídia indígena, que pensam a mídia a nível de Latinoamérica, como o Gabriel está aqui também para nos ajudar a pensar esse panorama México, enfim, em Latinoamérica, e como a gente, na verdade, talvez tenha caído num erro, que é aí jogando para que vocês me ajudem a pensar nisso, mas eu tenho pensado muito nessa chave. Eu acho que naquele momento, naquela situação onde o coletivo de vídeo popular se colocava, nessa disputa que já era complicada com as instituições, que tanto queriam colocar a gente nessas caixinhas e tanto queriam usar a gente como números, né? E hoje a gente está aqui num contexto de pandemia onde as pessoas também, essa institucionalidade quer mais uma vez colocar a gente como número, né? Se a gente não é número dos projetos sociais, a gente é número dos contingentes de mortes, né? Então, assim, de que maneira a gente foi construindo também um lugar de pensar as identidades que essa desigualdade marcava de uma maneira muito específica, assim, sabe? Quando você coloca essa distinção, Gui, entre diferença e desigualdade, é fundamental, talvez, que a gente pense de que maneira pensar as categorias de etnicidade, sabe, de identidade racial, de identidade de gênero, os diferentes coletivos que hoje a gente tem LGBTQIA+, que discutem a questão do cinema periférico por essa chave da identidade de gênero, né?
O último debate, a gente estava falando com a Keila Serruia, lá de Manaus, também trazendo a questão de como essa questão do eixo Rio-São Paulo também não dá conta da nossa dimensão, do que é pensar as diferentes periferias a nível de Brasil, né? E como tudo isso muitas vezes é escamoteado ou é sobrepujado quando a gente coloca o debate numa arena pública que é tão diversa, né? Como não ser capturado também por uma branquitude que está acostumada a esse lugar de poder, do qual ela se acha responsável e hipervalorizada, a ponto de dizer quais são os caminhos, quais são os lugares dentro de um debate onde a nossa fala preta e periférica muitas vezes é deslocada, sabe, é desconsiderada, né? Então eu acho que as pesquisas hoje nesse campo têm avançado muito, a ponto da gente conseguir hoje em dia elaborar melhor essas questões, identificar talvez o que foi a derrocada do coletivo de vídeo popular, na medida em que a gente também não conseguia identificar as diferentes categorias e etnicidades e valores que estavam colocados ali, né? E como eu acho que talvez a sua pesquisa e a do Gabriel tenham sido as mais valiosas no sentido de que foram aquelas que caminharam junto, sabe? Mais do que olhar de fora, de que fazer aquele olhar distanciado que tanto a academia se vangloria de fazer, que foi aquela que decidiu entrar de cabeça na discussão, de entender os coletivos de perto, de entender o que a gente estava produzindo de perto, de entender o que as individualidades de cada um queriam imprimir nos seus vídeos, né? Queriam propor com as suas discussões. E eu acho fundamental assim que a gente pense também o quanto vocês, né? Você, como alguém que cresceu a vida inteira entre o Campo Limpo e a Zona Leste, né? Também numa região suburbana, como o Gabriel no interior de Campinas, estava pensando nessas coisas, né? Eu fico me perguntando o quanto isso não tem a ver também com o nosso lugar de pensamento, de reflexão, e o quanto isso tem a ver com as histórias individuais, né? E é sempre um risco, eu acho, hoje em dia eu consigo avaliar que eu acho que é sempre um risco quando a gente pensa em coletividade sem pensar as individualidades, né, mano? Então, passar a palavra aqui para o Gabriel para ele desenrolar nesse sentido e como a gente pode também caminhar aí com esse debate pensando o cenário atual. Sem dúvida. Eu acho que, como o Guilherme falou, né, essa coisa foi mudando muito, né, com os anos, assim, com o avanço, né, com o avanço dos movimentos culturais, né, e populares. A coisa foi se modificando muito, né? E eu morei em lugares diferentes, muito diferentes, então, e também essa coisa muda muito, né? Eu nasci no Rio, eu nasci em São Gonçalo, na verdade, depois morei no Rio, São Gonçalo ali perto de Niterói, depois morei no Rio, depois fui morar na zona rural de Minas mesmo, assim, na roça, depois morei em Juiz de Fora e depois Campinas, vários. Estou dizendo isso porque muda muito, né? Por exemplo, no Rio, o Rio é muito diferente de São Paulo, algumas coisas. O Rio a discussão da periférica, né? É muito diferente, porque você tem um bairro rico, uma favela no meio, né? Você tem os bairros mais ricos do Rio, você tem favela, né? E tem a periferia também, que no Rio chama subúrbio, né? Já São Paulo, embora também isso aconteça, existe uma separação, né? Geograficamente é muito diferente, né? Existe as próprias relações entre campo e cidade também, elas modificaram com o tempo e são diferentes também em cada região, né? Aqui onde eu estou no México é uma coisa muito diferente do Brasil, né? Por exemplo, a Raca, onde eu estou, existe uma outra relação rural, assim, coletiva, né? As terras são
nessa região, não é em todo o México, mas fruto da Revolução Mexicana, em várias transformações, aqui tem uma outra relação dos chamados pueblos, né? Que são maioria indígenas, mas tem uma relação coletiva de terra, não tem aqui, não tem essa perspectiva do latifúndio como a gente tem no Brasil. Tem outros problemas também que são muito graves também. Dessa experiência, né? É interessante que você fala da Mostra Luta. Uma coisa interessante que foi acontecendo com o tempo, que a gente começou a fazer uma parceria com vários movimentos de Campinas e da região, tanto de Campinas como da região, né, que é Hortolândia, e outras cidades ali, né, tanto inicialmente no centro ali, né, no Museu da Imagem do Som, que é um espaço de Campinas bem aberto, assim, a participação popular, né, bem autogerido pelos participantes. Então a gente começou assim, fazer coisas na rua, no centro, no meio do centro, na rua, e em movimentos de cultura, assim, também, assim, fazendo uma rede, né, uma articulação muito importante, assim, né, e você começa a entender, né, vários tipos de coisa, né, e nesse meio, é claro que nada é perfeito, né, a gente vai percebendo também que tem muita politicagem, muita... que está para além até dos movimentos, né, toda essa luta por conquistar espaços, né, existe toda uma luta desses movimentos de cultura, esse movimento que é para conseguir ocupar o espaço, né, conseguir vencer muitas vezes burocratas, né, vencer muitas vezes espaços que são ocupados não porque deveria ser, né, não pelas pessoas, né, pelos movimentos populares, movimentos de cultura, pelo debate aberto, pela produção de artística, de cultura, né? Então, eu diria que eu aprendi muita coisa, e com os filmes também, com as produções, porque uma das coisas que eu aprendi muito, vendo os filmes de todo o país, né, como se fosse um curso sobre o Brasil, né, e América Latina, porque eu gosto muito de ver filmes sobre estados que fogem do eixo Rio-São Paulo ou que são de outros países. É uma riqueza, assim, que é um aprendizado, né? Que são vozes que, muitas vezes, vozes como são do interior, da floresta, vozes de outros países latino-americanos. Você vê a produção. Isso muito modificou, né? Eu acho que modificou muito em termos de conhecimento, né? Porque o nosso conhecimento é muito dado pela mídia hegemônica, né? Porque hoje se fala menos, antigamente se falava mais, mas é importante falar, né, que pelo pensamento hegemônico ele é muito restritivo em termos de conhecimento também, né? Então, quando você tem outras vozes, é representatividade, né? É uma representatividade de vozes, mas é uma expansão do conhecimento também, né, humano, né? Porque quando você tem filmes feitos por mulheres, feitos por indígenas, feitos por pessoas negras, por pessoas de outros países, né, seja da Bolívia, do México, da América Central, do Oriente, quando você tem pessoas de outros lugares, né, você tem uma expansão do conhecimento, né, que eu acho que isso talvez, e através disso, né, você se transforma, né? Eu acho que quando você tem outros pontos de vista que vão para além de uma história única, né, da linha reta, né, que conta tudo, que na verdade são como se fossem várias dimensões, né? São muitas dimensões, inclusive na mesma cidade tem várias dimensões, né, e vários olhares, né? A gente que cresceu aqui vendo as mesmas coisas, né? A mesma coisa de escola dos Estados Unidos, né? Vai convidar para o baile, que tem a graminha verde. Tipo, a gente vê 90% a mesma coisa, né? Tipo, a vida inteira eu acho legal, até vários. Eu gosto de filme dos Estados Unidos, vários filmes, mas tipo, passar a vida inteira vendo. Então, essa transformação, eu acho que a representatividade ela é uma questão política, né? Mas é uma questão também de melhoria da humanidade, do conhecimento humano, né?
de ir além dessa limitação que é imposta, né? Porque a gente vai ver só a Zona Sul do Rio de Janeiro na Globo, a gente vai ver só a realidade de Los Angeles, entendeu? É mais ou menos isso. Então, acho que... E a gente vive um mundo que esse movimento fez muita coisa disso, mas a gente chegou num ponto que já é o oposto, né? Que é um excesso, né? Uma coisa que é muita informação, né? E aí, com isso, né? Hoje tem muita, né? A gente passou todo esse processo de meios que estão... E hoje a gente tem que lidar que tem isso muito grande, mas ao mesmo tempo no meio de muita informação. Não sei. Falei algumas coisas aqui do que eu penso, assim. Não sei se era exatamente isso, mas... mais ou Tá menos massa, por aí. mano. É por aí mesmo. Gui, complementa aí alguma coisa, quer dizer algo sobre? Não, meu, assim, eu acho que é muito, assim, você falou várias coisas interessantíssimas, importantíssimas, assim, né? Acho que você fez uma revisão crítica de certas falhas, de certas faltas, né, do coletivo de vídeo popular que levaram ele, inclusive, à crise e à erosão, assim, né? E aí tem umas coisas que eu queria falar sobre isso, mas antes de falar sobre isso, eu queria ressaltar, assim, que uma coisa que você adiantou e que para mim é muito importante falar, né, que é o fato de que eu não conseguia enxergar vocês como um outro, sabe, assim, eu não conseguia me separar, não eu compartilhava muitas coisas, né, muitas coisas mesmo, né, quer dizer, eu venho de uma família, assim, eu sou a primeira pessoa da minha família a entrar na universidade, né, venho de uma família enfim, de pessoas que vieram, enfim, tem a minha história, tem as minhas relações, e eu compartilhava uma série de elementos, né, com vocês, você sabe, como a gente já conversou muitas vezes sobre isso, e aí tinha essa coisa, assim, eu acho que quando o Gabriel mobilizou, né, essa fala dele no começo, falando das pesquisas que romantizavam, né, não era só que romantizavam, sabe, eu acho que eram pesquisas elitistas, eram pesquisas que assumiam um ponto de vista elitista, que entendia que a periferia é um outro, muito outro, sabe, assim, não está só do lado de lá da ponte, a periferia está num outro lugar epistêmico, num outro lugar ético, num outro mundo, né? E isso é como se essas pessoas não compartilhassem muita coisa, sabe? Tipo, então, isso era uma coisa que me incomodava profundamente, né? E aí tem uma fala de uma etnógrafa feminista que eu gosto muito, chamada Lila Bullwood, que ela diz que ser o outro de um eu dominante não é só uma experiência de diferença, mas de desigualdade, né? Então, existe uma relação que envolve a pesquisa, que é uma relação ética, né? Que é uma relação que tem muito a ver com poder, né? Então, eu acho que tem um compromisso ético que a gente estabelece com os nossos interlocutores, né? Nesse contexto de produção da pesquisa, e que eu levei muito a sério, que o Gabriel também levou muito a sério, né? Talvez por isso a gente esteja aqui hoje debatendo, conversando, né? E prestando contas nesse sentido, né? Porque para a gente é muito importante essa prestação de contas, né? Porque, no fundo, a gente produz pesquisa, mas as nossas pesquisas são pesquisas engajadas, né? Então, eu acho que tem uma questão aí que tem a ver com a evitação da construção dessa alteridade radical que entende a periferia como esse outro mundo, né? Porque eu acho que as relações de poder, elas se instituem com base nessa ideia, né? Então, por exemplo, quando eu estava falando uma coisa que o coletivo de vídeo popular me ajudou a entender, que os seus textos, Daniel, me ajudaram a entender que as atividades do Flávio, né, me ajudaram a entender, né, que os textos do Fernando, né, que as suas poesias, que as músicas, que as coisas que eu fui aprendendo no campo me ajudaram a entender, e que tem a ver com isso, né, assim, que, sei lá, se não é que periferia não é território geográfico, obviamente né, a gente sabe o CEP, aonde a polícia mata as pessoas, né, onde a vida é matável e onde a vida não é matável. Mas ela é mais do que isso, né? Então, uma coisa é dizer, periferia não é território, outra coisa é dizer, ela é mais do que só o território geográfico, né? E aí, assim, porque tem a ver com isso, né? Quer dizer, se matam 50 jovens negros na cidade de Tiradentes e nenhum em Higienópolis, né? Isso acontece porque existe um sistema que organiza essas mortes, né? Assim, matam 50 na cidade de Tiradentes para não matar nenhum em Higienópolis.
Então, Higienópolis é a parte diretamente implicada na periferia, né? Faz parte da periferia, porque a periferia, dentro dessa perspectiva, diz respeito a um modelo de organização socioespacial baseado na distribuição desigual do valor da vida, né? Então, não é Paraisópolis ou Capão Redondo que são a periferia. Eles são efeitos, ou são o resultado da periferia, porque a periferia é um modelo, né? É um modelo cognitivo e é um modelo necropolítico que organiza uma forma de distribuição desigual do valor da vida, do valor das pessoas, né? Então, eu acho que isso o coletivo de vídeo popular me ensinou a ver, né? Assim, eu acho que os filmes como Vidiolência, filmes como Qual Centro, filmes como Felisburgo, da Brigada Audiovisual da Via Campesina, né? Eram filmes que ensinavam muito, né? E ensinavam muito com um tipo de conhecimento epistêmico e teórico que decorre, que descende das experiências populares, né? Então, eu acho que teve uma chave, né, que para mim foi uma chave muito importante de ser virada, que é a chave de entender os meus interlocutores como intelectuais, né, e de não percebê-los a partir desse chaveamento, disso que eu chamei de obsessão identitária, né, de pensar e de encaixar essas pessoas dentro de estruturas muito rígidas, como se aquelas pessoas fossem o território onde elas moram. Elas são muito mais, né? Elas são um mundo, elas são um planeta, né? Por meio de você, por meio das interações que eu tive com o Fernando, com o Flávio, com o Cezão, com o Gabriel, assim, porra, eu aprendi sobre literatura africana, eu aprendi sobre milhões de coisas, né? Sobre estéticas populares, sobre filmes, assim, imagina, hoje eu vejo filmes de outra forma porque eu aprendi a ver filmes com vocês, né? Então, eu acho que essa relação de alteridade, ela é uma relação que envolve um compromisso ético e que eu acho que tanto eu quanto o Gabriel, a gente levou muito a sério, né? E é por isso que essas relações se fortaleceram, se estruturaram com tanta solidez, e a gente está aqui hoje trocando essa ideia. Agora, você falou do coletivo de vídeo popular, e aqui eu fecho mesmo essa fala, que eu acho que é isso, você está certo, eu acho que existiu ali, num dado momento também, né, uma certa arrogância, sabe, assim, uma visão dura, né, insensível à importância do reconhecimento dessas identidades, né, e essa coisa meio da velha esquerda, né, da esquerda raiz, né, que eu acho que é muito problemática, porque é uma esquerda que muitas vezes é insensível a essas demandas que vêm do feminismo, que vêm, por exemplo, dos coletivos negros, né, que vêm dos coletivos indígenas, né. Eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que uma parte do que provocou a erosão do coletivo de vídeo popular teve a ver com essa insensibilidade também, né? Agora, hoje, a gente está vivendo um momento muito difícil, muito triste do país, muito triste dessa cena, né? Mas, ao mesmo tempo, muito potente, porque eu acho que naquela época também eu não percebia com tanta potência a formação desses coletivos, por exemplo, de mulheres negras, né? Enfim, o audiovisual negro, eu acho que ele ganhou uma potência maior ainda, né? O audiovisual indígena, né? Então, eu acho que, por mais que hoje a gente esteja vivendo um momento tão difícil, né, no cenário político, no cenário audiovisual, eu acho que também tem uma potência que está escondida por debaixo desse tapete, que em algum momento eu espero que seja desacobertada e que ela venha com tudo, como um maremoto para cima desse país, porque a gente está precisando mais do que nunca da aliança e da coalizão entre esses coletivos de audiovisual. A gente está precisando mais do que nunca de um audiovisual político, engajado, e de um tipo de aliança que o coletivo de vídeo popular começou a fazer, que brotou ali, que eu vi brotar ali, né? E que eu espero que brote novamente em algum momento, né? Acho que é isso que eu tinha para falar. Total. Com certeza, Gui. Eu acho que tem uma coisa que para mim fica marcada dessa experiência toda, o como também foi importante para nós, que estávamos ali nos coletivos periféricos, produzindo, disputando narrativas com esse mundo tão desigual assim. Eu acho que talvez uma coisa que ficou muito marcada e que talvez seja
um grande ponto assim de reflexão sobre o que a academia de fato auxiliou a gente foi a sistematizar um tipo de pensamento que talvez tenha culminado nessas coisas que a gente está hoje conseguindo organizar, sabe? Porque assim, se hoje a gente consegue entender que quando se fala de movimento negro, não se fala só de um tipo de movimento negro, fala-se de movimentos negros no plural. Se hoje a gente não fala mais de periferia, como se fosse uma coisa única, e fala de periferias também no plural, se a gente fala de identidades indígenas no plural, se a gente entende o universo amplo da diversidade de gênero e de sexualidade, é também porque a gente já estava provocando muitas dessas coisas naquela época, sabe? E que era uma época onde essas pautas não estavam tão em voga, sabe? Que eu acho que talvez seja a grande sacada desse momento, né? E que é a gente conseguir puxar essa chave para o específico para conseguir ser cada vez mais plural, porque eu acho que se a gente não consegue identificar a diferença na diversidade, a gente tende à hegemonia branca, hétero, cis, que é todos esses marcadores que historicamente estão construídos nessa chave da hegemonia, né? Nessa chave que até o Gabriel vinha falando aí de como a mídia hegemônica também se vale disso, né? Desses tipos de estereótipos pré-fabricados para cada vez mais subalternizar a gente também, né? E acho que na medida que vocês vêm disputar esse tipo de narrativa no campo também da pesquisa, a gente consegue, de alguma maneira, organizar a nossa reflexão para que a gente entenda o que a gente está produzindo em termos de pensamento, para, inclusive, justificar, sabe, para uma certa sociedade classista, racista, machista, estruturada em uma série de preconceitos, que consegue furar um pouco essa bolha e permitir que outros espaços aconteçam, né? E aí que eu acho que são esses espaços de luta, né? De reconhecimento, de unidade na luta, né? Que eu acho que quando você fala, Gui, também na sua exposição, que a gente reinventa a cidade de alguma maneira, que a gente une quebradas a partir do audiovisual, na medida em que eu faço um registro. O próprio Videolência mostra um pouco isso, né? Que a gente vai lá, filma um coletivo da Zona Norte, um da Zona Leste, e coloca eles se conversando, né? Que era essa mesma atitude que o próprio coletivo de vídeo popular organizava na medida em que criava redes de exibição, né, mano? E que fazia com que a gente pudesse observar a cidade de um outro jeito, né? E aí eu acho que na medida em que a gente reinventa essa cidade, reexpõe essas feridas, essas chagas não cicatrizadas aí, a gente também começa a promover um outro tipo de discussão. E aí eu me recordo aqui que na medida em que o Akin Quintê vai lá e recupera a memória do poeta Zeca da Casa Verde, sabe? Na medida em que o pessoal vai, a partir dos seus coletivos individualmente, recuperando memórias das diversas realidades, sabe? Seja das questões de LGBT, seja dessas figuras importantes na história que são soterradas, né? Eu acho que a gente vai criando uma importante contribuição, né, mano, para esse momento, assim, que eu acho que culmina nesse boom que a gente tem hoje em dia de inúmeros coletivos falando de chaves muito específicas dentro da luta, né? E de como essas lutas são diversas, né? E aí acho que quando você recupera esse pensamento dessa esquerda tradicional aí que ainda não conseguiu se adaptar a uma visão que ela específica, mas que ela pode ter unidade na luta, é justamente porque também essas pessoas não estão dispostas a se destituir do seu lugar de privilégio, né, mano? Então eu acho que se existe um caminho possível na luta e numa unidade futura, é justamente uma luta que compreenda essa unidade na diversidade, né, mano? Que não seja uma unidade na segregação ou no soterramento das identidades e das diversas
possibilidades de ser e de existir no mundo, né? Então, para a gente passar aqui por algumas reflexões que foram colocadas aqui no bate-papo, o Pichote aqui, né, tá com a gente, Lincoln Pericles, a Daiane Silva, nossa companheira da Bahia, que está acompanhando a gente, que vai estar numa mesa amanhã também. Então, dá um salve aí para todo mundo, Maria da Glória, que está aqui com a gente também, uma série de pessoas muito especiais, muito queridas aí para a gente, né? Agora, a Daiane colocou uma questão que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que tem muito a ver. Cadê? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Sobre o cineclubismo, é desafiador porque a potência realmente está no encontro presencial, mas fico pensando nesse cineclubismo em rede, desterritorializado, desafiando nossas noções de tempo e espaço. Eu acho que a gente tanto falou, né, dessa questão de como a cidade é reinventada, como talvez o país, né, a partir aqui do que a Daiane está trazendo, pode ser reinventado a partir do audiovisual. E aí, quando a gente está aqui falando com o Gabriel lá no México, a gente percebe que o mundo também pode ser reinventado a partir do audiovisual, né? Que essas pontes são importantes, mas relembrando justamente no Festival do Filme Punk Anarquista do ano retrasado, estávamos eu e Gabriel numa mesa, e a gente até trouxe uma discussão sobre essa questão de como os streamings, né, podem, de alguma maneira, tirar a potência política disso que a gente sempre teve, que foi a potência do encontro, que tem a ver com toda essa cultura dos movimentos populares, dos movimentos sociais, que é uma cultura que descende dessa ritualidade indígena, africana, ancestral, que é a cultura do encontro, do comer junto, do discutir junto, do falar junto, né? Como vocês entendem, então, que estabelecer uma possibilidade de uma rede cineclubista pode fortalecer o pensamento, a reflexão política sobre o país, sobre o mundo, sem que ela perca essa potência do encontro, considerando que a gente está nesse contexto de pandemia, onde a gente acaba ficando restrito, muitas vezes, às redes. Quem vai? Eu vou ou o Gabriel? Bom, então começa, então. Bom, Dani, assim, são várias questões, né, assim, agradeço a Daiane pela pergunta, mas eu acho que antes de responder a pergunta da Daiane, eu acho que tem uma coisa que você falou da questão da academia, né, a gente não pode esquecer que você também foi estudante universitário, você também tem uma pesquisa muito interessante sobre educação popular, a gente não pode esquecer, né, das experiências universitárias de vocês, né, Total, mano. e também existe eu acho que existe uma nova geração de pesquisadores, né, e de estudantes universitários que chegou... Posso fazer só uma pausa, já que você falou disso? Eu tinha separado aqui, esqueci de falar. O Fernando, no Facebook, esses dias, até relembrou aqui uma frase imprescindível do eterno Milton Santos, aqui, onde ele diz: o terrível é que, nesse mundo de hoje, aumenta o número de letrados e diminui o número de intelectuais. Não é esse um dos dramas atuais da sociedade brasileira? Isso era uma reflexão do Milton Santos há muito tempo atrás. Então, o que eu acho interessante é a gente pensar isso também, né? Em que medida a gente, também periféricos, enfim, dos diferentes grupos identitários nas bordas da cidade, por ter sido excluído historicamente da universidade, também não caímos nesse erro crasso e que talvez tenha contribuído para esse momento de ódio à ciência, de ódio à intelectualidade, porque a gente foi excluído o tempo todo desse lugar. E na medida em que a gente começa a ganhar espaço de fala e de conseguir sistematizar o nosso pensamento para poder trocar de igual em espaços acadêmicos, em que medida isso também fortaleceu, né, a nossa perspectiva de um pensamento acadêmico que possa não precise necessariamente ser um pensamento destrutivo, né?
Não, total, total. Acho que assim, você falou aí do Milton Santos, né? A gente pode pensar na Lélia Justamente. Gonzalez, a gente pode pensar na Glória Zaldúa, a gente pode pensar em milhões de pensadores, milhões de intelectuais periféricos, assim, no sentido epistêmico, do que eu estou chamando de periférico, extremamente importantes, enfim, né? Enfim, uma coisa não nega a outra. Esses intelectuais, eles também podem ser aproximados de intelectuais como Sérgio Vaz, enfim, como outros intelectuais que estão surgindo fora da academia, né? Agora, tem uma questão, Dani, que tem a ver com isso, que é essa que eu estava falando, quer dizer, eu acho que tem uma nova geração de pesquisadores e de estudantes universitários que é resultado direto do amadurecimento dessas formas contemporâneas de ação coletiva, né? E que tem buscado interpretar, então, as transformações pelas quais o país tem passado a partir dessas lentes engajadas, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado de realmente não fazer isso que você alertou agora na sua última fala, né? De não desprezar o conhecimento acadêmico. Eu acho que e de não cair numa chave anti-intelectualista muito problemática que está tomando conta do país hoje, né? A gente tem que deixar isso para a direita, né? A gente não pode desvalorizar, né, a academia. A gente tem que ocupar ela e bagunçar, né? Tem essa separação, né, do conhecimento da teoria e da prática, que eu acho que é uma separação muito problemática, né, que a gente tem que problematizar, porque produzir teoria dá insônia, dá dor nas costas, dá artrite, né, a gente passa horas e horas sentado, lendo, estudando, e tudo isso é prática, né, é a nossa prática. E assim como os poetas da periferia, assim como os intelectuais das periferias também produzem teorias. A gente tem que também ocupar esses lugares, né? Isso está acontecendo, né? E, enfim, agora sobre o que a Daiane falou, né? Sobre a questão do cineclube, do cineclubismo e sobre esse deslocamento, né? Do encontro, né, da lógica do encontro que potencializa esses espaços para a lógica, né, online, enfim, para a lógica do streaming, né? Eu acho que assim, eu entendo que são formas diferentes, mas eu acho que uma não exclui a outra, né? O que eu acho que está sendo interessante, né? Se tem alguma coisa interessante nesse momento da pandemia, tem a ver justamente com isso, tem a ver com o fato de que, por conta da pandemia, a gente tem descoberto novas formas de nos comunicarmos, a gente tem usado novas ferramentas, né? E isso eu tenho certeza que é uma coisa que veio para ficar, né? Então, eu acho que quando a gente sair desse momento, enfim, todo, eu acho que os cineclubes vão poder funcionar da forma como sempre funcionaram, e com certeza isso vai continuar acontecendo, e também vão poder explorar com mais força, com mais potência esse tipo de ferramenta, né? Porque é o que você falou, quer dizer, hoje a gente está aqui conversando com o Gabriel no México, né? E isso é uma potência assim muito grande que eu acho que a gente não pode se desfazer mais, né? Agora a gente precisa criar mesmo um canal de articulação que nos permita fortalecer as nossas redes, as nossas lutas e, enfim, nos reconhecemos na nossa diferença, que nem você falou, né, Dani? Massa, com certeza, mano. E aí, Gabi, quer completar alguma coisa? Senão vou passar para a próxima pergunta. Gabriel? Agora sim. Não, só vou falar rapidinho, então. Essa questão da ciência, eu acho... eu nunca defendi tanto a ciência, né? Como hoje, assim. Porque antes eu tinha uma visão, acho que muita gente, né? Bem crítica, assim, de várias coisas. Mas a gente, no governo, que a gente não só é governo aqui, mas em vários lugares, né? A chegada ao poder do obscurantismo, né? De uma... Chegando a extremos como terraplanismo, antivacina, coisas assim, e frente a uma pandemia, a gente vive como a gente está sentindo aqui, o México muitos problemas também em relação a isso, as notícias falsas, né? E eu estou numa posição de nunca defendi tanto a ciência, assim. Mas é o seguinte, exatamente esse encontro, né? Tem um livro que eu gosto muito do Paulo Freire, que chama Extensão ou Comunicação, que foi feito no Chile com extensionistas, agrônomos, né, com agrônomos que chegavam lá para os camponeses para trabalhar,
e os chegavam do alto da sua arrogância, querendo impor um modelo, né, um modelo científico para trabalhar, e os camponeses não escutavam, porque já sabiam que era do jeito deles, e não resolvia ali. E aí o Paulo Freire foi convidado para trabalhar nessa mediação, né? E aí ele desenvolveu esse livro, porque na verdade ele defende que é o encontro, né, dos saberes populares com a ciência, né? Não são excludentes. Como ele resolveu? Fazendo esse diálogo, né? O diálogo entre o saber de quem está ali, quem tem esse conhecimento popular, com o conhecimento científico, né? E da união deles, né? Se avançava na produção, né? Na melhoria. É muito bom esse livro. Eu acho que esse livro traz essa questão, e eu acho muito importante defender, assim, defender essa razão, né? Para além do obscurantismo, né? Essa situação que a gente está, né? Eu trabalhei, um dos trabalhos que eu tive aqui foi numa disciplina que na universidade aqui federal aqui de Oaxaca, né? Que era sobre divulgação científica, né? E a comunicação tem um papel tão importante nisso, né? Como nos jovens, né? E eu trabalhei com educação também em Campinas quando eu saí, justamente com o Cineclube também, que é um desafio, né? Você fazer o jovem hoje. E aí já entro na questão da Daiane, como é um desafio hoje, é outro tipo de cognição, de atenção, né? Hoje as crianças, os jovens não têm o mesmo tipo de atenção, não tem, já se cresce com uma coisa que é muito conectada, que está duas telas conectadas, às vezes está vendo televisão, está no celular, está não sei o que, computador, e vídeo de 2 minutos, de 3, e aí construir essa geração, né? Como vai ser, né? E a gente vai trabalhar essa ideia do cineclube, que, ao contrário do que muitos podem pensar, é uma coisa que vem se renovando, que é uma coisa muito antiga no cinema, mas que também com as novas tecnologias foi se transformando, e é um desafio, né? Conseguir. Você teve épocas do cineclube ser, na época da ditadura, de filmes proibidos, né? Que ficava alguém lá fora para saber se estava chegando a polícia, que era uma atividade clandestina, né? Subversiva, o cineclube, né? Exibir um filme. E hoje a gente já tem esse como o espaço dessa informação do audiovisual, do mar, né? No mar de informação, de coisas, de vídeo, e muitas vezes o cineclube era um espaço também de um filme que era raro, que as pessoas não tinham acesso, né? E hoje tem essa coisa do YouTube, streaming. Eu também não tenho muitas respostas desde aquela época, né? Mas eu penso que se deve articular, misturar essas coisas, né? Fazer aproveitar a coisa, esses espaços à distância, e ao mesmo tempo ter esse contato, né? E como faz falta, né? Assim, agora, como sinto falta de ir no cinema, de um espaço, um centro cultural, num espaço de discussão, num museu, numa coisa, né? Numa festa, né? Tomar uma num bar, ouvir uma música. Essa coisa, porque quando às vezes a gente fica com a preguiça, né? Eu vou ficar em casa aqui vendo um filme aqui em casa, mas hoje a gente sabe como faz falta isso, né? Nossa, eu sinto muita falta, para ver como ainda existe essa necessidade. Apesar de tudo, nós, seres humanos, temos essa necessidade de estar juntos, né? Então, acho que saber conciliar essas duas coisas. Bacana, mano. Gente, nosso papo está se encaminhando aí para o final. Eu queria muito agradecer vocês aí dessa troca maravilhosa que a gente teve aqui hoje. E queria pedir para a gente fazer as nossas considerações finais. Assim, eu acho que se tem algo que eu tiro dessa conversa, desse debate, e que eu acho que é fenomenal, assim, que eu acho que é um grande passo para a gente pensar, enfim, os processos que caminharam dentro do cinema
popular, militante, enfim, e como isso desemboca nessas questões de hoje, né? Eu acho que é justamente a necessidade que a gente tem de contar histórias, né, que possam dialogar com mais pessoas, né, mano? A gente vinha falando na live anterior também dessa questão de como é importante, né, que as pessoas, a partir do ponto de vista de cada um, contar a sua história, né, de ter acesso a uma câmera, e como isso não basta, mas ao mesmo tempo como isso é relevante, né, na medida em que eu posso propor outras narrativas, né, mas que isso não vem desligado, né, isso não vem desligado de uma chave importante, que é essa chave da reflexão, né, porque não basta a gente dar a câmera para alguém, né, e achar que ela vai produzir um outro tipo de cinema se ela foi a vida inteira, historicamente, formada pela televisão, pelo cinema hollywoodiano, por uma série de outras perspectivas que estão o tempo todo evidenciando a hegemonia, né, que já está aí posta, de classe, de raça, de gênero, enfim. O como a gente precisa politizar, né, o uso desses meios, né? Politizar é também refletir, é também considerar a contribuição acadêmica nesse sentido, de articular pensadores diversos, de articular reflexões diversas, e aí eu rememoro também aí o que o Gabriel falou desse grande pensador que foi o Paulo Freire, e acho que não é à toa que ele é uma grande referência mundial, porque é um cara que, assim como no Comunicação e Extensão trouxe essas questões dos embates entre os camponeses e essa experiência acadêmica, ele também traz naquele livro Pensando o que a África tem a nos ensinar, né? É um cara que dialoga com Amílcar Cabral, né? Que dialoga com diferentes pesquisadores do mundo inteiro, sem que ele perca também a sua identidade de sertanejo, né, de pernambucano, que ele sempre se orgulhou de ser, né. Eu acho que talvez, se existe uma chave aí interessante da gente pensar, é talvez essa chave, né, de entender a individualidade dentro da diferença e da multiplicidade, né, de vozes, de falas, de olhares, né. Eu concordo com tudo que você falou. Eu lembrei de duas frases, assim, para terminar minha participação, assim. Primeira é uma frase de um antropólogo clássico, né, do Franz Boas, em que ele diz que o olho é o órgão da tradição, né? Então, se enxergar é um ato biológico, ver é uma capacidade cultural, né? Então, assim, a gente aprende a ver, né? E eu acho que vocês são figuras, assim, absolutamente exemplares, né? Nesse sentido, né? Ensinar a ver é uma capacidade muito nobre, né? Que eu acho que os coletivos desenvolveram nesse trabalho com a educomunicação, né? E aí eu queria lembrar disso, e eu queria lembrar uma outra frase, né? Você trouxe a fala a postagem do Fernando, lembrando o Milton Santos, né? E aí eu lembrei, me veio na cabeça agora uma frase do Milton Santos que eu adoro, em que ele diz assim, que o centro do mundo está em todo lugar. O mundo é o que se vê de onde se está, né? E essa frase me guia. Essa frase, assim, para mim é um mantra, uma bússola. Suas considerações finais, Gabriel, e as saudações aí do México. Uma frase que estava na minha tese muito antes de sonhar e vir para cá. Você falou sobre o centro, já queria falar, né? Que o Marcos, o subcomandante Marcos, ele falava que o penso logo existe ocidental, né? Ele define o centro, o eu individual, e o outro como uma periferia que se via afetado pela percepção desse eu, afeto, ódio, medo, atração, repulsa. Então, existe muito a ideia, tem que ser desconstruída, da universalidade desses centros, né? O centro que geralmente é o que é a hegemonia, que tem a palavra, né, que se coloca em um eu que é específico, né? É sempre tipo o eu centro, que é a voz hegemônica,
é universal, e o outro é específico, né? Esse outro é esse lugar, né? Um tipo de, como o Daniel falou, uma periferia, né? Não é as periferias, não são as mulheres, não são os negros e as negras, os indígenas, os camponeses, os operários, e várias formas, né? Eu acho que isso é muito importante. E eu comecei a escrever, só para fechar, eu tenho vários projetos que eu comecei e não terminei, mas eu comecei depois que eu terminei minha tese, eu queria escrever alguma coisa, um livro, só que eu queria rever muitas coisas, reescrever. E uma das coisas era essa também, que você falou, né? Inclusive um professor meu me chamou a atenção disso. Falta falar de outras vozes. Eu já falo de muitos movimentos ali ao longo da história, mas faltava outras coisas, como, por exemplo, das mulheres, né? Aí eu comecei um blog, aí quem tiver interesse chama cinemovimento .wordpress.com. E aí eu não terminei, mas ali tá meus trabalhos, ali quem quiser ler, tá meus textos, e eu comecei a fazer um histórico. Inclusive eu fiz um capítulo sobre a questão das mulheres nos Estados Unidos, né, no cinema, como as mulheres eram a maioria no cinema. Um dos temas, falo sobre também os race pictures, o cinema negro e o cinema camponês, o cinema desde o início, o cinema operário. E quem quiser ver vai estar lá. E semana que vem, dia 6, às 7 horas, vou estar nesse... vai ser lançado esse livro, que é pelo pessoal aí do Cine Cipó. Vai estar no Facebook do Espaço Comum Luiz Estrela, que é uma ocupação cultural aí, lá de Minas, né? E que vai lançar esse livro, que tem um artigo quando eu estou falando do lance dos secundaristas e do audiovisual ali, produzido pelos secundaristas no Chile e no Brasil. Então tinha bastante coisa para falar, mas o tempo sempre é limitado, né? Então, um grande abraço aí, Daniel, Guilherme, muito obrigado pelo convite. Vamos seguindo. Muito obrigado às participações aí, Daiane, Flavião, Rogério, todos que participaram aí, Lincoln. Um grande abraço aí e esperamos que tenha... Aqui também tem um movimento muito legal, né, de vídeo comunitário, popular. E um grande abraço. Espero que tenhamos outros encontros desse muito, muito bons. Grande abraço. É isso, gente. Bom final de sexta-feira para todo mundo. Tamo junto.